Lorena, você não me conhece, ou ao menos não hoje. Anos atrás você fez em mim um eletrocardiograma. Hoje de manhã me pediu o isqueiro para acender seu cigarro. Eu era a mulher alta, de cabelo castanho curto, usando uma blusa verde. Lembra? Eu tinha ido buscar meus antirretrovirais e estava fumando no pátio do hospital quando você me pediu fogo. Eu vi a cicatriz em forma de girafa no seu pescoço e tive certeza que era você. Eu tive vontade de me apresentar, mas a surpresa me pasmou. Você acendeu seu cigarro, me devolveu o isqueiro com um pequeno sorriso e se afastou para sentar com um colega. Enquanto eu te olhava, te ouvi dizer: Deus que me perdoe, mas eu detesto quando aparece um soro positivo. Meu cigarro terminou de queimar sozinho entre os meus dedos. E eu fiquei ali, paralisada, de vergonha e choque. Eu não sei por que você não gosta de pessoas que vivem com HIV. Se sente medo, nojo, se acha que nós somos todos uns pervertidos. Não vou mentir. Naquela hora, no pátio, eu senti muita raiva. Pensei nas vezes em que precisei de atendimento e encontrei um médico grosseiro, um enfermeiro de má vontade, um técnico que não quis encostar em mim. Eu quis correr atrás de você gritando que nem se usa mais essa palavra, soro positivo. Mas aí eu respirei fundo e lembrei da corrida de cavalos. Eu era um menino quando você me atendeu anos atrás. Tinha caído da figueira dos fundos da minha casa e batido a cabeça. Eu não soube dizer se tinha desmaiado em cima da árvore, por isso caído, ou se tinha desmaiado depois de bater no chão. Minha mãe me levou no hospital, nos colocaram numa sala de exames e eu chorava baixinho. Você se aproximou da gente com o equipamento e o seu sorriso pequeno. Vi no seu pescoço a cicatriz em formato de girafa. Fiquei fascinada e parei de chorar. Quando você saiu da sala para buscar mais alguma coisa, eu comentei com a minha mãe, mas ela me proibiu de elogiar a sua cicatriz, porque a gente não devia falar sobre os defeitos dos outros. Eu não tinha achado um defeito, tinha achado incrível. Você voltou e disse que não precisava ter medo do exame. Eu respondi que não estava nem aí pro exame, naquela típica irritação infantil. Num suspiro enfadado, minha mãe pediu desculpas e explicou que eu estava chorando porque tinha 7 anos e ainda não sabia ler. E meu irmão tinha me convencido de que a maioria das crianças que não aprendia a ler até os 7 anos reprovava no colégio. Enquanto eu tirava a camiseta, minha mãe disse que já tinha me avisado que aquilo era mentira do meu irmão, só para me provocar. Mas eu teimava em acreditar nele. Então você me encarou e disse: eu também tenho um irmão mais velho. E lembro de olhar para você um pouco espantada, porque naquela época eu acreditava que todos os adultos tinham a mesma idade e que os irmãos deixavam de ser mais velhos. Então você começou a colocar os eletrodos no meu peito, contando uma história
que pareceu aleatória no momento, mas era sobre o seu irmão pedindo que fossem ver uma corrida de cavalos. E você disse que não queria, porque sentia pena dos bichos. Mas ele insistiu. E disse alguma coisa sobre como eram bem cuidados os cavalos, te convencendo a ir junto. Você contou que, quando chegaram lá, seu irmão queria fazer apostas. Mais do que isso, ele queria apostar o seu salário. Você recusou? Lógico. Mas ele disse que tinha estudado todos os cavalos e tinha analisado as taxas de vitória de cada jockey. E havia um deles que tinha vencido 98% de todas as corridas em que competiu naquele ano. O seu irmão disse que esse jockey cavalgava um baio chamado Faísca. E ele ia ganhar a corrida. 98%. É quase uma certeza. Você me explicou e disse que entregou o dinheiro para o seu irmão. Na hora da corrida, o Faísca ficou na frente o tempo todo, na velocidade de um raio. As patas mal tocavam o chão, a cabeça nunca desalinhava. Você disse que foi uma das coisas mais bonitas que já viu na vida. O Faísca parecia um animal enviado por Deus. Mas aí, nos últimos 100 metros, o Faísca foi ultrapassado por um tordilho que vinha do lado e que, até então, mal dava para notar que existia. Você contou que perdeu o salário inteiro naquele engano. Então olhou para minha mãe. Olhou para mim e disse com uma seriedade que os adultos não costumavam usar comigo: eu paguei caro para descobrir que os números não sabem nada do futuro, só do passado. Então piscou um olho. O eletrocardiograma já tinha acabado e eu tinha decorado cada palavra sua. Lorena, eu lembrei daquele dia muitas vezes durante a minha transição. Os números me perseguiam e me davam medo. Eu tinha pesquisado tudo. A expectativa de vida das pessoas trans brasileiras é de 35 anos. O Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Cerca de 90% das mulheres trans e travestis precisam se prostituir para sobreviver. O índice de suicídio entre a população trans pode chegar a 40%. Não era um clube muito convidativo, mas então eu me dizia: as estatísticas não enxergam o futuro. Ainda assim, eu passei de raspão pelas estatísticas. Quando eu fui expulsa de casa, como tantas, quando precisei recorrer à prostituição, como a maioria, quando cedi as ofertas de pagamento em dobro para não usar camisinha por necessidade, quando no posto de saúde eu recebi o resultado positivo sozinha, eu fui para a pensão onde eu morava e pesquisei quais remédios eu poderia tomar para me matar. Pareceu tão fácil. Eu realmente não imaginava que pudesse ser tão fácil. Eu comprei os remédios, eu escrevi um bilhete para que entregassem a minha família, eu apaguei as luzes e eu pensei: não tenho mais nada que vale a pena. Eu pensei: as pessoas que eu amo estão melhor sem mim. Mas pensei: existe um pequeno risco disso não funcionar e eu acabar toda estragada numa cama de hospital. Havia um pequeno risco de eu sobreviver. Você também acha engraçado quando falam que alguém corre um risco de vida?
Esse pequeno risco de sobreviver me fez lembrar da sua aposta nos cavalos. Há sempre o pequeno risco de um azarão ganhar a corrida. A vida é toda feita de apostas. Passaram-se 10 anos desde aquela noite em que não tomei os remédios, e eu acredito que cada dia que eu ganhei é um pouco uma homenagem a você. Por isso me doeu tanto escutar aquela frase no pátio do hospital. Eu não sou apenas uma mulher trans. Sou uma das que continuam vivas. Uma das que vivem com HIV. Uma das que tem HIV atualmente indetectável. Mas também sou única. Sou uma mulher que gosta de chapéus, que canta no karaokê, que sabe bater claras em neve, que fuma nos pátios de hospitais e empresta isqueiros. Eu quero te dizer, Lorena, que hoje sou professora de artes para alunos de ensino médio e eles me adoram. No começo eu tive medo. Eu era a primeira a dizer que meu trabalho era apenas ensinar e que pouco importava quem eu era, mas ensinar é um ato de amor. Logo entendi que faz toda a diferença ser quem eu sou. Uma vez uma aluna continuou sentada na minha sala depois do fim da aula, olhando para a mesa de cabeça baixa. Eu vi que ela tentava não chorar. Minha vontade foi de ir embora, eu admito, porque essa menina era francamente a mais chata de todas as minhas turmas. Era o tipo de aluna que não calava a boca um segundo. E se algum dia um professor te disser que não tem preferidos e desafetos no trabalho, não acredite, porque a gente sempre tem. Olhei para ela e pensei que a mulher que eu me esforço para não ser não abandonaria aquela menina. E me aproximei devagarinho. Ela disse que não queria sair para o intervalo porque fazia uma semana que os colegas a estavam chamando de gorda espinhenta. Quando eu tinha a idade dela, ainda não era reconhecida como menina, mas eu reconheço a inadequação. Durante a maior parte da minha vida, me vi desencaixada do mundo. Como eu nunca minto para os meus alunos, eu não disse você é linda ou cada um é bonito do seu jeito. Ou essas coisas que os adultos desconcertados dizem para os jovens inseguros. Nós conversamos sobre a dureza dos padrões estéticos. Eu falei da minha crença de que o corpo não define o nosso valor e ela concluiu por si própria que a beleza não deveria ser uma coisa tão importante assim. Ela tinha uns 15 anos. Talvez pudesse ser sua filha. Você tem filhos? Sabe se eles se sentem desencaixados no mundo? Às vezes dá vontade de desistir quando os pais reclamam da minha presença na escola. Mas se eu desistir, não será mais um ato de amor. Você deve me entender. Porque eu imagino que a enfermagem também seja uma profissão na qual se escolhe doar o melhor de si.
para os outros, mesmo quando eles não percebem. Eu encontrei o meu lugar no mundo e não me deixo esquecer. Quando algo ruim me acontece, eu respiro e penso. Isso é um lembrete de que estou viva. Um pedido que chega errado no delivery. Uma multa de carro, um pé na poça d'água, minhas olheiras fundas. Estou viva e é só graças a isso que eu como, que às vezes dirijo mais rápido do que deveria, que caminho distraída, que vou dormir tarde. Digo a mim mesma, se eu dormir tarde, é porque eu quis ficar acordada mais tempo. Se quis ficar acordada mais tempo, é porque gosto de estar viva e acordada. E principalmente, mais tempo. Lamento as olheiras escuras. Mas elas afirmam. Este é o rosto de uma mulher que escolheu ficar acordada. Digo a mim mesma. Se escuto uma enfermeira dizer que não gosta de ficar perto de pessoas como eu, é porque estou viva, porque essa mesma enfermeira, sem nem mesmo saber, me ajudou a permanecer viva. Depois de anos na rua, o meu irmão convenceu minha mãe a me receber de volta. Ela demorou a me aceitar como sou, mas quando me viu estudando, quando ela viu o que eu pintava, quando viu os quadros na parede, ela disse: "Você ainda é a mesma aí dentro." Nos meus quadros passeavam inúmeras girafas. Lorena, já são 11 da noite enquanto escrevo. Eu vou te contar só mais uma coisa. Um dia, eu li o estudo de um psicólogo americano que diz que apenas 2% das pessoas mudam de opinião quando são apresentadas a novos fatos que contradizem suas crenças. 2% é muito pouco. Mas você bem sabe, 2% não é zero. Esse é o propósito da carta. Um dia você deu esperança a um menino assustado narrando uma corrida de cavalos. Hoje, uma professora de artes ajuda dezenas de adolescentes todos os anos. Está tarde. Amanhã vai ser mais um dia de olheiras fundas. Um grande abraço da mulher que compartilha com você o péssimo hábito do fumo e uma história. Simone.
você, diferente de outro dia. A menina que da terra sempre espera que você fique aqui. E no fundo, bem no fundo, você sabe como isso é legal, ter alguém que entenda essa sua trama.